Aleluia! Estamos começando mais uma live, a segunda live do mês de agosto. Com a palavra poderosa ao seu coração. Então fique comigo. Vou deixar aí 5 minutinhos pro pessoal entrando para uma tarde, um final de tarde abençoada em nome de Jesus. Lani já está aqui, glória a Deus. A nossa convidada especial de hoje vai compartilhar sobre processos em nome de Jesus. Então vou aproveitar aqui para já ir caminhando para o povo. 4 e 3. E eu creio que algo Deus poderoso Deus tem para fazer nessa tarde em nome de Jesus. Por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, com sempre eu chego lá. Mateus, seja bem-vindo nesta live em nome de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus. Aleluia. Mais 2 minutinhos a gente começa em nome de Jesus. Para algo poderoso nessa tarde em nome de Jesus. Eu creio que o coração da Lani realmente já está pegando fogo para compartilhar tudo aquilo que Deus já colocou no coração dela, em nome de Jesus. É impressão minha ou eu estou muito branco, gente, com essa luz, misericórdia. Continua a lutar por causa de Jesus. Acredito que é Lucas, né? Seja bem-vinda nessa live. Que Deus te abençoe, que o Senhor fale com você em nome de Jesus. Talvez alguém vai perguntar pra você por que você sobreviveu nessa batalha, o que te manteve de pé. Aí tu vira pra essa pessoa e fala assim: foi por causa dele que eu não parei, foi por causa dele que eu não desisti, é por causa dele. Eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, foi por causa dele que eu não parei, foi por causa dele que eu não desisti, é por causa dele. Eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele. É por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. É por causa dele que... Wanda, Deus te abençoe. Seja bem-vinda a esta live. Aleluia. Nesses sabadinhos frios, meu Deus do céu. Tem misericórdia, Jesus. Sei que eu chego lá. Aleluia. Então, gente, vamos começar oficialmente a live. Que Deus abençoe cada um de vocês que já estão aqui e que Deus possa abençoar cada um que vai assistir essa live posteriormente, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. Então, que você possa, né, nesse segundo dia de live, estar com o coração aberto para tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a minha vida, sobre a tua vida. E quando nós estamos disponíveis para o Senhor, algo poderoso Ele faz dentro de nós. Ele muda nossas vidas, Ele transforma nossas vidas, Ele traz cura, Ele traz restauração, Ele traz libertação. Através dos processos que nós passamos, nós deixamos Deus trabalhar em nós. Nós vivemos o plano que é bom, que é perfeito e agradável dele sobre nossas vidas.
Nesse primeiro momento, vamos estar orando ao Senhor, apresentando essa live nas mãos dele, porque não vai ser nada de mim, não vai ser nada da Lani, mas sim de um Deus poderoso, que tem para realizar muito mais sobre a minha e sobre a tua vida. Então, aonde você estiver, se já puder fechar os seus olhos, se conectar ao céu. Que você não venha se focar nas pessoas que vão estar aqui, mas que você venha se conectar a um Deus, que é o teu Pai, que tem um projeto de vida poderoso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, na tua presença. Primeiramente, Senhor, para te agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, Pai, de estar na tua presença. Pai, nós estamos aqui, Pai, reunidos, conectados através dessa live, para ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para direcionar sobre as nossas vidas. Porque quantos processos nós passamos, quantos processos tantas pessoas passaram e desistiram no meio do caminho. Pai, que os processos possam nos tornar mais fortes em Ti. Possamos passar, o Senhor, o processo, como foi dito pelo Bibi, Pai, na primeira live. Possamos passar o processo contigo, meu Deus. Pegando nas Tuas mãos, Senhor, e o Senhor possa nos fortalecer durante o processo. Possamos viver, Senhor, o Seu plano perfeito sobre nós. Pai, que cada vida que entrar nessa live, durante, até o final, meu Deus, e depois, posteriormente, Pai, na rede social, possa ser alcançado com essa palavra de salvação, essa palavra, Senhor, de restauração para nossas vidas, que a Tua palavra se renova sobre toda manhã, Pai, sobre nossas vidas. Pai, que toda falha técnica caia por terra em nome de Jesus. Possamos, Senhor, ter uma ótima conexão e que vidas venham ser alcançadas. Porque nós não estamos aqui, Senhor, para alcançar números, mas sim alcançar vidas para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Gente, vamos ler aqui rapidamente o capítulo 29 de Jeremias, que é o tema da nossa live de processos. Jeremias 28, versículo 11 diz o seguinte: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa palavra é muito forte. Aqui está falando que o Senhor bem sabe o pensamento que Ele tem sobre a minha e sobre a tua vida. A nossa vida não é por acaso, nós não viemos para a terra apenas para viver, para ter uma família, viver nossos sonhos, ter uma faculdade, ter um bom emprego, não. Nós estamos aqui porque o Senhor sonhou conosco. O Senhor tem um plano perfeito sobre as nossas vidas. Então que você entenda isso em nome de Jesus. Você nasceu com um propósito. E os pensamentos do Senhor sobre a tua vida são poderosos, são grandiosos. Os planos que Deus tem para nossas vidas talvez não vai ser um sonho que você tem. Mas se os seus sonhos estiverem inseridos nos sonhos que Deus tem sobre a sua vida, com certeza eles se realizarão. Porque tudo que o Senhor faz sobre nossas vidas é bom, é agradável e perfeito, como diz em Romanos 12:2. E falando sobre processos, o processo nos ajuda a alcançar o projeto que Deus tem sobre as nossas vidas. Lu, Deus abençoe, seja bem-vinda a essa live. Sula, Deus abençoe também. Toda a história bíblica que nós vamos vendo, existiu um processo. Para Davi se tornar um rei, ele teve um processo. Ungido aos 16 anos pelo profeta Samuel, ele assumiu o reinado com 30 anos. Muitos anos depois, existiu um processo. Ele foi perseguido por Saul. Será que se eu e você passamos por um processo e começamos a ser perseguidos, será que a gente vai desistir desse processo? Ou a gente vai continuar em frente para alcançar o plano que Deus tem sobre as nossas vidas? Às vezes nós passamos tantas situações, tantos processos, tantos obstáculos, e nós queremos parar naquilo que Deus tem para liberar sobre nossas vidas. E o Senhor marcou a tarde de hoje, o dia de hoje, para te dizer: os processos são necessários para te fazer forte, para te fortalecer, para viver o plano perfeito de Deus
em nome de Jesus. Alisson, Deus te abençoe, seja bem-vindo a esta live. E sem mais delongas, eu já quero convidar aqui uma pessoa querida, que eu tenho um carinho enorme, um respeito, vejo como uma mãe, né, uma mulher de Deus, a Lani. Já vou até convidar ela aqui, porque algo o Senhor já tem para liberar sobre nossos corações através dele. Em nome de Jesus. Acho que o convite foi. Vixe, minha câmera tava atrás. Espera aí. Mano, misericórdia, mano. Que isso? Aleluia! Seja bem-vinda, Lani, nessa live. Deixa eu procurar um efeito aqui, né? Porque tá muito frio hoje. Tá demais. Meu Deus do céu. Deixa eu posicionar minha câmera aqui. Ai, Jesus, espera aí, gente. Agora vai dar certo. Em Olá, nome gente. de Jesus. Bom, Pai do Senhor, boa tarde. Boa tarde, Lani. Seja bem-vinda a essa live. Primeiramente, quero agradecer por ter aceito esse convite para compartilhar algo poderoso, né? Que eu conheço um pouco da sua história, quem é da Força da Rede Jovem já conhece também um pouquinho e sabe de todos os processos que você passou, né? E eu creio que através da sua vida, muitas vidas serão alcançadas em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, para quem não me Então, conhece, né? Isso. Para quem não me conhece, meu nome é Edilane, né? Mais conhecida como Lani, mais fácil também, né? De pronunciar. E eu vim falar um pouco sobre processos hoje, né? Gente, eu não sou pregadora, tá? Então, não esperei muito de mim. Eu vim aqui realmente só compartilhar mesmo no coração. E eu vou falar um pouco sobre processos, né? E eu já passei por muitos processos. Eu tenho 24 anos, estou muito nova, mas já passei por muitas coisas, muitos processos, muitos desertos, né? Mas o bom é que Deus sempre esteve comigo, né? Sou mãe, tenho um filho de 7 anos, o Miguel, que é tudo pra mim, né? E, bom, vou falar um pouco sobre a minha história. Eu cresci num lar cristão, né? Nasci no berço evangélico. O áudio tá bom aí? Tá saindo tudo direitinho? Aqui tá tudo tranquilo. Tá, Pode né? Então tá. seguir. Então, eu nasci no lar cristão, né? Cresci nos caminhos do Senhor, graças a Deus, né? Meus pais eram cristãos e me ensinou no caminho. Nossa, eu agradeço muito por ter crescido no caminho, mas que no meio, né, da caminhada eu me perdi, né? Eu tomei um rumo diferente, né, na minha vida, mas Deus, ele nunca me abandonou, ele nunca deixou de me amar por isso, né? E comecei a minha vida muito cedo, né? Eu me relacionei muito cedo com o pai do meu filho. Eu tinha 13 anos de idade, uma criança ainda. Mas eu preciso da desobediência, né? Quando a gente é desobediente, a gente paga um preço que não é fácil. E é aquilo, né? É a lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Não tem para onde correr, né? Não tem como você fugir disso. Isso é muito real, isso existe. Então, tudo que você planta, você vai colher. Eu plantei muita desobediência e eu colhi. E não foi fácil. Não foi fácil. Mas Deus sempre esteve comigo, né? E aí eu comecei a relacionamento sempre com o pai do meu filho, né? Saí de casa com 15 anos, engravidei aos 16, aos 17 eu tive meu filho. E passei por muitos processos, né? Muitos processos. E que Deus foi me moldando, né? Porque o processo, ele é doloroso. Ele dói mesmo, mas é bom. Porque o processo nos ensina, Deus, ele nos lapida e nos molda. Pra gente ser da forma que ele quer que nós sejamos. O que é o processo? Eu fiz uma colinha aqui, tá? O processo é tudo aquilo que está muito bom. Quem somos. É para lembrar. O processo é tudo aquilo que está entre quem somos hoje e quem queremos ser amanhã. Ou quem Deus quer que sejamos no amanhã. Né? Então, o processo é para nos mudar. Para sermos uma pessoa diferente, né? Para Deus mudar o nosso caráter também.
né? E isso é muito incrível. Falar sobre o processo é uma coisa muito incrível, né? Porque quando você está passando pelo processo, você não entende. Você fala, mas Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço estar passando por isso. Por quê? Mas tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Deus, ele não é como nós. Deus não vê como nós vemos. A gente olha para o que nós estamos passando e a gente pensa, eu não merecia estar passando por isso. Por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada de errado. Mas Deus, ele tem um propósito em tudo. Em tudo Deus tem um propósito. E ele não é como nós. Ele não se magoa, ele não pune, ele não engana, ele não mente ontem, hoje e eternamente. Ele não espera o último minuto para salvar-nos. Ele espera que venhamos clamar por ele e não só buscarmos quando não temos mais força. Ele não espera que a gente só clame ele, que a gente só vai para os pés dele quando a gente não sabe mais o que fazer, quando a gente não vê mais saída. Não, ele quer que a gente tenha intimidade com ele todos os dias. Ele quer que venhamos estar com ele nos momentos ruins e também nos momentos bons. Não que só procuramos a Deus quando a gente não vê mais saída. Poxa, eu não consigo mais com a força do meu braço, então... Não, temos que pedir ajuda para Jesus sempre, quando está tudo bem e quando tudo vai mal também. Porque ele que é a nossa força. Sozinho não conseguimos, não é verdade? E sobre a história de Agar, né? Sobre deserto. Vou falar um pouco sobre deserto, que também está relacionado a processos também, né? Agar, ela esteve no deserto por desobediência. Uma vez ela foi para o deserto por desobediência, porque ela quis ir para o deserto. Deus não mandou, mas ela foi. E muitas das vezes somos nós. Às vezes a gente se coloca em situações, às vezes a gente vai para um deserto que Deus não mandou. Mas a gente, por desobediência, pelo nosso livre-arbítrio que Deus nos dá, de a gente tomar nossas próprias decisões, fazemos escolhas erradas na nossa vida. Né? E, como eu falei, existem dois desertos. O deserto em que Deus nos coloca, que é permissão de Deus a gente passar por esse deserto para moldar o nosso caráter, e há desertos que Deus não manda. E que por escolha nossa, a gente vai para o deserto. Eu vou ler aqui em Gênesis, né, que fala um pouco sobre a história de Agar. E quando eu vi essa pregação, falou muito comigo, né? Tá em Gênesis 21. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino. E despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Betseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água. E deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, e cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. O que eu entendo com essa história de Agar, né? Ela nos ensina muito. A primeira vez Agar foi para o deserto, ela ainda estava grávida de Ismael, né? E Deus não mandou ela ir para o deserto. Ela foi porque ela quis. Só que Deus falou, volte. Ainda bem que ela ouviu a voz de Deus, né? E voltou. E aí, dessa vez que ela vai para o deserto agora, que ela foi expulsa da casa de Abraão, foi Deus que permitiu, sim, esse deserto na vida dela, né? Ela foi só com um pão e água, né? E ao longo do caminho ela acabou. E ela não via mais esperança. Ela achava que era o fim. Ela estava pronta para morrer, porque ela não enxergava mais esperança, né? Naquela situação. E ela esperava só o fim. Ela colocou o filho debaixo de uma árvore e se afastou, esperando a morte vir. Ela não queria ver o filho morrer, né? Porque quem é a mãe que quer ver o seu filho morrer? Só que ela não via mais saída para aquela situação. Então ela colocou o menino ali para que ele morresse, que ela não visse
E ela foi chorar. Só que Ismael, ele já tinha entendimento, né? E uma coisa muito importante que Abraão ensinou para ele é clamar a Deus na dificuldade, né? Que Deus ele nos ouve, né? Na palavra de Deus está escrito: clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, Deus ele nos ouve. Não importa o que a gente está passando, Deus ele nos ouve. Agora a gente pensa assim, eu queria que Deus fizesse agora. Não, agora Deus ouvia uma coisa. Deus agir, ele vai agir no tempo dele. No momento certo, porque tudo tem tempo. Entendeu? Mas a gente não pode desistir de clamar, de falar com Deus. E quem nós estamos sendo no deserto que nós estamos passando? Será que estamos sendo Agar, que só chora, entra em desespero e chora e não vê saída? Ou estamos sendo como Ismael, que clama? Está chorando, mas também está clamando. Porque sabe que é dos céus, é de Deus que vem o nosso socorro. Né? Quem estamos sendo? Né? Fica aí a reflexão para nós hoje. E aí, Deus ouve o clamor do menino. Deus ouve o clamor de Ismael. E ele envia um anjo e fala para Agar. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ou seja, Deus ouviu o clamor de Ismael e enviou o anjo. E naquele momento ele abriu os olhos de Agar. E ela viu que ali tinha um poço. A água que ela estava bem diante dela. E ela não estava bem. Por quê? Ela estava cega com o desespero, cega com as circunstâncias em que ela estava vivendo, que estava cegando ela. Então, muitas das vezes, o socorro de Deus está perto, está bem do nosso lado, mas às vezes a gente não enxerga, a gente está cegos pela nossa aflição, com a nossa dor, entendeu? E a gente não consegue enxergar o socorro de Deus, porque Deus sempre envia o socorro, Deus não deixa o filho dele desamparado, né? E eu escrevi uma coisinha aqui, deixa eu ler. H, ela vai para o deserto e Deus não mandou ela ir, foi a primeira vez. Ela foi por desobediência, mas mesmo assim, H, quando Deus ouviu o clamor de Ismael, mas e H? E por que só ouviu no último momento, quando já não aguentava mais? E o que foi aquilo de Agar estar na frente de uma fonte de água e não enxergá-la? Né? Foi o que eu acabei de dizer. A gente fica cego com nossos problemas, com as nossas dores, com as nossas frustrações, que a gente não enxerga a providência de Deus. Que muitas das vezes pode estar perto, mais perto do que a gente pensa, e simplesmente a gente não enxerga, né? Agar, embora já tendo uma experiência anterior com Deus, né, que foi no deserto que ela mesma se colocou, provavelmente estava achando que Deus havia a abandonado, já que foram expulsos do acampamento de Abraão. É muito comum o ser humano pensar assim, quando tudo dá errado, como se Deus estivesse nos punindo de alguma forma, né? Mas isso é porque o vem como a si mesmo. Ou seja, a gente olha como se Deus nos enxergasse como nós mesmos nos enxergamos. E realmente não somos merecedores. Não merecemos nada. Mas pela graça e misericórdia de Deus, né? Ele nos concede. Só que Deus, ele não vê como nós nos vemos. Ele não enxerga a gente como nós nos vemos, como alguém nos vê. Ele é Deus, ele nos enxerga totalmente diferente, por mais que não merecemos. Mas ele nos abençoa, né? Agar já tinha abandonado Sara pelo menos uma vez. E a punia com uma distância que promoveu entre ela e Ismael. Agar pensou que Deus estava fazendo o mesmo com ela. Ou seja, Agar pensou que Deus estava punindo ela, né, fazendo com que ela estivesse passando por esse deserto, e estivesse punindo ela porque ela deixou Sara, porque ela se rebeliou. Por mais que a gente faça escolhas nas nossas vidas, Deus ele está com a gente para nos trazer de volta ao propósito. Né? Eu falo muito isso por mim. Porque muito tempo eu estava certa, eu achava que eu estava sim fazendo aquilo que eu deveria fazer. Só que não, hoje eu entendo todos os processos que eu passei para chegar aqui hoje, né? E quando a gente está mergulhada no nosso achismo, mergulhada nas coisas do mundo, mergulhada no pecado, a gente realmente fica cego. A gente realmente não enxerga
né? Nossos olhos, ele quer nos fazer enxergar. E como? Através da palavra. Porque só a palavra salva, só a palavra liberta. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Não somos. Eu achei que eu estava certa, né? E o bom, como eu falei, cresci num berço cristão, lá cristão, e eu agradeço a Deus por isso, porque por mais que eu estava lá no mundo, por mais que eu sabia que eu estava fazendo coisas erradas. Mas eu achava que, não, tudo vai melhorar. Não é, achava que estava tudo bem, né? Mas não estava tudo bem. Eu sentia um vazio dentro de mim. Eu sentia falta de estar na presença de Deus. Mas eu estava tão afundada no pecado, tão afundada que eu achava que não tinha mais como voltar, né? Eu achava que Deus não me ouvia mais. Eu estava tão distante que Deus às vezes eu não conseguia nem ouvir. Eu falava, poxa, Deus ele não vai me ouvir. Eu tô tão afundada no pecado, eu tô tão errada. Nossa, Deus ele não vai nem me ouvir, eu não vou nem orar, porque eu sei que Deus não vai me ouvir. Eu achava desse jeito, e isso é uma mentira enganosa do inimigo nas nossas mentes. Para nos fazer realmente nos afastar de Deus. Para que não venhamos nos arrepender e buscar em Deus força para superar. Porque, gente, sozinho não conseguimos. Não conseguimos sozinhos. A gente tem que temos que andar com Ele. Porque Ele é a nossa força. Ele que nos ajuda. Então, por muito tempo, eu passei por muitas situações na minha vida. Muitas situações. Só que eu sempre tive o temor, né? Sim, sempre tive o temor do Senhor. E mesmo sabendo que eu estava errando, mesmo sabendo que eu estava praticando coisas que não estava agradando a Deus, eu tinha consciência de que se eu me arrependesse e abandonasse, Ele iria me perdoar, né? Porque na palavra do Senhor fala que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor, né? Então, não importa o quão longe de Deus você está hoje, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, né? Não importa. Deus, ele te ama. Ele nunca deixou de te amar. O amor dele não muda. Se a gente está certo, se a gente está errado, o amor dele continua o mesmo. Porém, ele ama o pecador. Mas ele não ama o pecado. Então, se você está hoje afastado do Senhor, se você está hoje afundado, né, nas coisas do mundo, naquilo que não agrada a Deus, há tempo para você. Não está perdido. Não faça como Agar e se desespere achando que é o fim, que não tem mais saída, que não tem mais jeito. Existe sim. Deus, ele é o Deus do impossível. Ele pode realizar nas nossas vidas. E a gente, como o Andy falou no mundo da live, a gente não está na Terra em vão. Não estamos aqui em vão. Família, né? Não tem que pensar por que fulano conseguiu e eu não, por que fulano está lá em cima e eu ainda estou aqui. Não, cada um tem um processo, cada um tem um tempo. Todos temos processos diferentes, né? Como eu falei, nos colocamos em lugares, em situações em que Deus não quer. Como foi comigo. Muitas das vezes eu passei por muitas coisas que eu não precisaria. Eu não precisaria passar, mas por escolha minha, por desobediência, pelo livre-arbítrio que nós temos, né? Eu me coloquei nessa situação. Eu me coloquei no deserto. Mas mesmo eu me colocando no deserto que Deus não quis, Ele me trouxe o socorro para mim. Ele me ajudou a enfrentar. E nesse processo, ele tratou comigo. Ele me moldou. Ele mudou meu caráter. Ele me ajudou a ser uma pessoa melhor. E eu dou graças a Deus pelos processos que eu passei. Porque se não fosse eles, talvez eu nem estaria aqui. Talvez eu nem seria essa pessoa que eu sou hoje. Né? Então, muitas das vezes, não temos que reclamar. Se Deus nos colocou em um processo, em um deserto, não vamos reclamar. Só vamos agradecer a Deus e tentar enxergar, abrir os nossos olhos e enxergar o que Deus quer nos ensinar. Tá bom, Deus, o que o Senhor quer nos ensinar? Vamos parar, vamos pensar e ver o que Deus quer nos ensinar neste processo. O que eu devo aprender? Porque a gente sempre tem algo a melhorar. A gente sempre tem algo a aprender, né? Neste processo. E Deus, Ele quer sempre nos ensinar algo. Sempre, sempre. Será que você está passando, é só sofrimento, é só dor. Não! A dor, ela serve para alguma coisa. Ela serve para alguma coisa. Sim. Para nos ensinar. Para nos moldar. E isso é algo muito, sabe? Quando eu tava passando pelos processos, eu realmente não entendi. Eu realmente falava, por que isso comigo? Por que eu não mereço, Senhor? Por que eu tô passando de novo? E de novo, as mesmas situações, as mesmas coisas. Sempre. Por quê? Pelas minhas atitudes. Talvez eu passei por vários processos, não iguais, porque nenhum é igual, mas parecidos. O que Deus quer me mostrar? Deus queria mostrar pra mim que a minha atitude não estava correta. Ele queria mostrar pra mim que eu tenho que
que agir diferente, de maneira diferente. Tem uma frase que eu acho muito linda, que é assim, se você quer ter resultados diferentes, você tem que tomar atitude diferente, né? Então não queira achar que vai acontecer algo diferente na sua vida se você toma as mesmas atitudes, se você reage de maneiras iguais toda vez. Sempre vai acontecer as mesmas coisas. E pode acontecer coisas iguais, mas piores ainda, né? Do que você já passou. Então, para a gente ter resultados diferentes na nossa vida, a gente tem que agir diferente. Olha, você vai se frustrar, você vai ficar se remoendo nas suas dores, nas suas angústias. E não vai resolver, você não vai chegar no propósito que eu tenho para você. E eu aprendi isso da pior forma possível. Eu aprendi isso, gente, sofrendo muito, chorando muito. Mas graças a Deus, que, né, eu abri os meus olhos, tirei a venda dos meus olhos, e eu consegui enxergar que a causadora de todo o meu sofrimento, quem era a causadora de todo o meu sofrimento? Eu mesma! Eu mesma! O nosso pior inimigo somos nós mesmos. Não é fulano, não é ciclano. Ah, mas fulano fez isso pra mim, fez mal pra mim. Nossa, fulano não presta. Não, é você que permitiu. Você que se colocou nesse deserto que Deus não mandou. E você se permitiu passar por isso. Você se permitiu ser frustrado. Você se permitiu que alguém te feriu. E o culpado de tudo é você mesmo. Sou eu mesma. Entendeu? Então não queira a gente transferir uma culpa para alguém que é nossa. Entendeu? Temos que entender tudo que acontece, a maioria das vezes, né? Tudo que acontece é por nossas escolhas, por nossas atitudes. Como temos nos posicionado diante de algumas situações, né? Então, eu passei por muitas situações na minha vida, idênticas, né? Parecidas, que cada vez mais era pior. Eu falava, gente, eu não mereço isso, por que eu tô fazendo tudo direitinho, tudo certinho, por que não tá dando certo? Por que isso tá acontecendo? Não era nada vai mudar. Deus, ele faz por nós aquilo que ele precisa fazer, aquilo que não conseguimos fazer. Entra na situação e ele trabalha a nosso favor. Mas tem coisas. A sua câmera tá travando. Oi? Eu acho que é o filtro. Acho que o filtro tá travando a sua cara aí. Tá travando? Aí congela e depois volta. Deixa eu tirar então. Peraí. Pronto, tirei. Tô tão bonita agora, mas tá bom, gente. Eu acho que foi, peraí. Tá travando ainda aí? Já tá um pouquinho, mas pode continuar. Se parar de novo, eu te paro. Pode ser a internet. Deixa eu tirar meu Wi-Fi aqui e colocar na internet do meu celular, porque meu Wi-Fi não é muito bom. Peraí. Bom, vou falando aqui. Se travar, você me fala, tá bom? Você me avisa. Tá bom. Então, que eu tava falando. Que sobre, né, a gente passar pelos mesmos processos e que nada muda, né? Mas quem tem que mudar somos nós. Quem temos que tomar uma atitude diferente nas situações somos nós, né? Para que Deus venha nos abençoar. E graças a Deus, eu entendi isso, né? Graças a Deus, já estou há um ano, né? Que eu entendi. Eu entendi que todas quem era a causadora dos meus problemas era eu mesma. Porque eu não tomava atitude diferente. Eu sempre fazia a mesma coisa. Eu achava que eu tava certa, né? Mas não. Eu fui aquela crente Raimundo, né, gente? Não sei se vocês já viram esse ditado, crente Raimundo. Que é um pé na igreja e um pé no mundo. Eu estava frequentando a igreja, eu estava indo, eu estava buscando a Deus, mas eu estava errando. Fazendo coisas que não condiz com a Bíblia, não condiz com a palavra de Deus. Entendeu? Por isso que as coisas não fluem pra mim. Mas por Deus, por que não tá dando certo? Por que isso? Por que aquilo? Aí Deus me mostrou por quê, filha. Você não está agindo corretamente, você não está agindo como a Bíblia diz. Você não está sendo aquilo que a Bíblia diz que você tem que ser. E eu entendi isso. E a partir do momento que eu me posicionei diante de Deus, eu falei, não, Deus, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais viver esses processos iguais na minha vida, eu quero algo novo, eu quero algo diferente, eu quero viver tudo aquilo que isso tem pra mim. A partir do momento que eu entendi isso, que eu tomei posição diante de Deus, gente, eu vou falar pra vocês. Tudo mudou.
Aconteceram tantas coisas na minha vida que eu falava pra Deus. Eu chorava, eu falava, Deus, eu não mereço. Por que que isso tá acontecendo? Eu não sou merecedora. Eu não sou merecedora de Deus. E é tão incrível, e é tão real isso, sobre a obediência, é tão real. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente começa a fazer aquilo que Deus quer que façamos, Deus, ele trabalha ao nosso favor. Deus, ele age ao nosso favor. Gente, e tem aquela música, né? Eu já saí com lágrimas. Agora estou em júbilo. E é isso. Antes eu era só choro, só tristeza, só desertos e processos. E nada mudava. Hoje eu estou colhendo aquilo que eu comecei a plantar um ano atrás, um ano que eu me posicionei diante de Deus. E eu falei, Deus, eu quero viver o que tens pra mim, eu quero obedecer, eu quero ser constante em ti, eu não quero te procurar só no momento que eu estiver lá no fundo do poço, quando não vem mais saída. Não, Deus. Eu quero estar constante em ti, eu quero estar contigo nos momentos bons e nos momentos ruins, eu quero estar contigo todos os dias. Porque Deus é a minha força. Quando eu entendi isso, tudo começou a fluir, tudo começou a andar. E tem outro pedaço aqui que eu escrevi também, ó. H estava morrendo. E a salvação estava bem diante de si. Uma fonte de água. Deus teve que abrir a visão dela para enxergar, porque ela, como a maioria sofre, né? Não estava pensando, só sentindo. Quando nos envolvemos demais com os nossos problemas, nos perdemos nos sentimentos e nas emoções que vem eles e não se resolve. Problema com emoção, não se resolve problema com emoção, e sim com a razão. Então, quando a gente se perde nas nossas emoções, né? A gente tá ali perdido. A gente tem que parar, refletir, parar, respirar e pensar. Porque a gente não consegue resolver nada com a nossa emoção. Nosso sentimento nos engana. É enganador. Temos que seguir o que Deus diz, né? Temos que confiar na palavra dele e seguir o que ele diz, né? E agir pela razão, não pela emoção, porque o sentimento nos engana. Nós nos enganamos, não sabemos de nada. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele vê tudo, ele vê o nosso futuro. Ele vê hoje, ele vê o amanhã, ele vê como será a nossa semana. Ele já vê tudo. A gente não sabe, mas Deus, ele vê coisas que nós não vemos. Então, nós devemos confiar nele, confiar na sua palavra. Viver na dependência de Deus não é fácil. Não é fácil mesmo, mas é muito bom. É muito bom quando você vê algo que você não consegue resolver, você fala, Deus, coloca as tuas mãos, porque eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo mais resolver essa situação, Deus. Age ao meu favor. Eu te entrego tudo. Deus, ele age. Gente, eu vou contar um pequeno testemunho, né? Que aconteceu comigo recentemente. E eu falei, Deus, eu não mereço. Eu não mereço. Eu congrego na Igreja Evangélica Força para Viver, né? Não sei se todos conhecem. Se não conhecem, gente, vai lá visitar, que é uma bênção. Então, lancei o convite aí. E eu congregava, eu morava lá no Campo Limpo. Pra quem não sabe, a igreja lá é no Grajaú. E o Campo Limpo é tipo 1h30. Lá de onde eu morava, 1h30 pra igreja. E eu fiquei congregando 8 meses. De lá, aqui. E muitas pessoas falavam, você é doida, tem uma igreja perto, por que você está indo pra longe? Quando a gente vive de fé, nossa, nada nos abala. Nada. A gente está confiando em Deus. Não importa o que fulano está dizendo, não importa o que ciclano está dizendo. Se você crê e você confia em Deus, só vai no que Deus está te mostrando. Não dá ouvidos, não dê ouvidos a pessoas, dê ouvidos a Deus. E eu tomei essa decisão de congregar lá. Eu falei, não, Deus, eu sei que é longe. Eu sei que vai ter as dificuldades, a distância, né? E tudo mais, chegar tarde em casa. Mas, Deus, eu confio em ti. Eu sei que tu tens algo pra mim naquele lugar. Então, Deus, eu quero muito e eu vou confiar em ti e eu vou conseguir. Fiquei congregando 8 meses, lindo. E eu chegava em casa às vezes meia-noite, 1h da manhã, né? Porque é longe e às vezes o ônibus demorava, o metrô demorava, enfim. Mas eu tive fé de que Deus iria agir a meu favor, de que eu estava buscando. Porque ali eu me encontrei, ali eu estava realmente aprendendo e eu estava conseguindo ser firme, né? Eu estava conseguindo. E Deus é tão maravilhoso, que eu comecei a orar nesse propósito, né? Deus, se for a tua vontade, prepara para eu morar perto de lá, para ficar mais fácil para mim, né? Tá mais frequente nos cultos e tal. E Deus, ele é tão bom que ele preparou. Gente, Deus preparou uma casa. E eu queria perto da igreja, tava difícil. Eu tava encontrando casa longe, eu não queria longe, eu queria pertinho, para eu poder ir andando e estar frequente todos os cultos e tal. E Deus, ele é tão bom
que ele preparou pra mim uma casa muito boa, perto da igreja, né? E aí, quando eu vim pra cá, deixa eu aumentar um pouquinho, que tá muito baixinho. E quando eu vim pra cá, eu vim desempregada, né? Porque como eu saí do emprego onde eu trabalhava lá, perto do Campo Limpo, e eu falei, ai meu Deus, é agora, mas eu vou. Confiando que Deus vai preparar, né? Aí Aleluia. me mudei desempregada, gente, de verdade. Eu paguei um mês no aluguel e entrei pra casa. Sem emprego, sem nada, sem saber como eu ia pagar o aluguel do mês seguinte, sem recursos. Eu entreguei tudo nas mãos de Deus e falei, Deus, tá nas suas mãos. Eu sei que tu irás agir em meu favor. Eu confio em ti, Senhor. O Senhor não irá me deixar desamparada. E eu vim, gente, mudei, desempregada. Deus, ele é tão maravilhoso que ele preparou tudo. Ele preparou a escola do meu filho, pertinho. Eu fiquei um mês desempregada só. Deus preparou um emprego que eu nem imaginava. Eu nem sonhava. Eu nunca tinha pedido pra Deus desse jeito. Eu orava pra Deus, Deus, eu preciso de um emprego, Senhor, me ajuda e tal. Mas eu nunca orei desse jeito. Deus, eu quero assim, assim, assim. E Deus, ele preparou além do que eu pedi. Além do que eu sonhava, além do que eu imaginava. Sabe? Deus preparou. E eu fiquei assim, Deus, eu não mereço. Mas ele falou pra mim, por causa da sua obediência, eu vou te honrar. Gente, Aleluia. isso é tão incrível, é tão incrível. E que, enfim, o que eu quis dizer com isso? Que quando você se posiciona diante de Deus, quando você começa a obedecer, as coisas vão fluir. Por mais que você não esteja enxergando, por mais que você fale, ah, não tem jeito, não. Aos meus olhos, isso não é possível, Deus não vai fazer, não tem como, isso não vai acontecer. Eu vou te dizer, tem sim. Para Deus, nada é impossível. Aos nossos olhos, a gente vê a nossa visão é limitada, a gente vê o que está na nossa frente, né? O que a gente consegue enxergar, Deus não. É além, é muito além, coisas que a gente nem vê. É o que fala na palavra dele, né? Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu e nem desceu ao nosso coração. É aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Então devemos confiar e obedecer. Que ele vai agir a nosso favor, né? Mas temos que parar, pensar e agir com a razão, não com a emoção. Não devemos nos perder no nosso sentimento. Por muito tempo eu estive perdida no meu sentimento. Eu agia pelos meus sentimentos. E aí que eu errava, é aí que eu estava errando. Porque não? Eu tenho que agir conforme a palavra de Deus diz. Gente, a Bíblia é um manual de vida. Tudo que você precisa tá lá. Se você está, sei lá, passando por uma situação de a vida financeira está ruim, a Bíblia ela vai te ensinar, né? Se você está passando por um momento de dificuldade no seu casamento, a Bíblia ela vai te ensinar como você deve agir. Se você está passando um momento difícil com seus pais, Bíblia. Tudo está na Bíblia, gente. Tudo. Tudo. Deus, ele é muito bom porque ele deixou o manual para a gente seguir. Então a gente não deve agir como nosso achismo. Ah, mas eu acho que é assim. Não, a gente não tem que achar nada. A gente tem que seguir o que Deus fala. E Deus, ele fala, Deus não deixa a gente enganado. Deus não nos deixa sem resposta. Talvez Deus fala contigo e você nem ouve. Porque você, às vezes, eu já fui muito assim, Deus, eu quero que você fale assim comigo, dessa forma. Eu quero assim, Deus. A gente exige de Deus uma resposta como a gente quer. Tipo, Deus, eu quero que você fale assim comigo desse jeito. Ah, Deus, usa fulano. Eu quero que você fale comigo, usa fulano pra falar comigo. Não! Deus, ele faz da forma que ele quiser. Quem somos nós para exigir algo de Deus? Quem somos nós? Deus, ele fala de uma forma tão simples que talvez você esteja procurando respostas de Deus hoje e talvez você não esteja ouvindo a voz de Deus, porque você quer uma resposta de Deus assim, do jeito que você quer. Mas Deus diz para nós essa tarde que ele está falando contigo. E talvez você não esteja com os ouvidos tampados, não esteja ouvindo. Talvez você esteja com seus olhos vendados, você não esteja vendo, mas Deus está falando com você. E você não está ouvindo por quê? Você quer o seu jeito. E temos que entender, gente, do nosso jeito, a gente não consegue, não dá certo do nosso jeito. Não temos que lutar com a força do nosso braço. Deus, ele luta nossas guerras por nós. E ele fala conosco da forma que ele quer. E ele fala de uma forma simples. De uma forma tão simples que fala, não, Deus. Mas ele tá falando. Gente, é tão incrível que, tipo assim, eu passei por um processo na minha vida que eu achava que Deus estava calado pra mim, que Deus não estava falando comigo. Eu falava, Deus, como assim, Senhor? O Senhor não me ouve? Você não me responde, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso saber que o Senhor está comigo. E ele falava de formas tão simples que eu não ouvia, porque eu queria que ele usasse alguém para falar comigo. Não, eu vou acreditar se Deus usar fulano, se Deus usar ciclano para falar comigo. Se algo extraordinário acontecer, nossa, milagre. Não, gente, Deus ele é tão simples. Ele fala conosco de forma assim tão simples,
que às vezes a gente não ouve. Por ser tão simples, a gente não dá crédito. Mas Deus, ele fala que a gente tem que dar crédito para as coisas simples, porque ele foi um homem simples nessa terra, né? A gente fala, a gente sempre se compara com o fulano, né? A gente sempre se compara. Ah, mas Deus, nossa, Deus usou fulano para falar com aquela pessoa e Deus não fala comigo. Deus, não, gente, Deus ele vai falar conosco da forma que ele quer. Então temos que estar com nossos ouvidos abertos, com nossos olhos abertos para ouvir e enxergar quando é Deus falando conosco. Deus ele pode falar aqui, ó, abre a Bíblia. Que a resposta de Deus, pronto, a Bíblia. Deus ele vai falar contigo. E é tão inusitado que Deus ele fala comigo, sabe, de coisas tão assim, tão... Eu tô, sei lá, tô no Instagram passando, aí tem uma mensagem lá, algo que eu estou vivendo e tá escrito lá. Pronto, Deus falou comigo. Ele fala de maneira simples. Teve um momento que eu tava tão angustiada, e eu não aguentava mais, porque Deus tava falando comigo, mas eu não tava ouvindo, né? Eu queria que ele falasse de uma maneira assim. Aí Deus falou, tá bom, peraí. Aí eu fui orar. Gente, era meia-noite, certinho. Eu fui orar. Na verdade, eu acho que eu nem orei, porque eu não aguentei, eu só chorei. E Deus, ele entende nossas lágrimas, sabia? Que uma lágrima para Deus é uma frase? Uma lágrima para Deus é uma frase. Não importa se você hoje não consegue orar, chora nos pés do Senhor. Ele ouve, ele sonda o nosso coração, ele sabe o que nós estamos sentindo. Ele sabe. E ele entende o nosso clamor. E aí, nesse dia, eu fui chorar. Eu só aguentava chorar, eu só conseguia chorar. Eu não aguentei nem falar com Deus o que eu tava sentindo. Só chorava. E aí, quando eu terminei, respirei fundo. Aí, beleza, eu fui pegar meu celular. Menino, tinha uma mensagem, tinha um texto, assim, no meu WhatsApp, de uma pessoa que eu nem conversava com ela, né? Uma amiga lá da Bahia. Eu nem sei se ela tá na live hoje, mas se ela tiver, eu falo, Deus usou a vida dela pra falar comigo. Eu nem converso com ela, né? A gente nem tem costume de conversar, eu só tenho um contato dela salvo mesmo. E aí, do nada, ela só mandou um texto pra mim. Como se fosse Deus, gente, falando comigo, só um texto. Como que ela iria saber o que eu estava passando? Como eu iria saber que naquele exato momento eu estava falando com Deus, eu estava ali angustiada? Como que ela iria saber? Não tem como, se não for Deus. Então, nesse momento, isso foi uma experiência assim, que me impactou muito. Que naquele momento eu tava precisando muito que Deus falasse comigo. Eu tava precisando muito de um consolo de Deus. E ele mandou uma mensagem, mandou um texto falando muitas coisas, algo que eu tava passando mesmo. E aí que eu chorei mesmo. Eu falei, Jesus, ô Senhor, obrigado. E desculpa, Senhor, por eu não acreditar que tu estás comigo. Porque muitas vezes a gente acha que Deus não tá conosco, né? Pelo deserto que estamos passando. Ai, nossa, eu tô sofrendo tanto esse deserto que eu tô passando. Eu tô sofrendo tanto que eu acho que Deus não tá comigo. Deus está com você. Só que, às vezes, ele se cala assim. Por um momento. Pra você enxergar. Pra você ver. Peraí, calma lá. Deixa eu raciocinar. Parar de pensar com suas emoções e começar a pensar pela razão. Peraí, por que eu tô passando por isso? O que Deus quer me ensinar nessa situação? Então, eu tenho que estar disposta a aprender o que Deus quer dizer. O que Deus quer me ensinar. Então, temos que estar disposto a ouvir e a enxergar Deus nos nossos processos, porque Deus sempre está conosco. Ele nunca entrega pra gente algo que a gente não consegue suportar. Não, ele sabe da sua força, ele te conhece, ele sabe que você é capaz e que você vai conseguir passar por esse deserto. Mas para você passar por esse deserto, você tem que confiar nele e absorver o conhecimento que ele quer te passar. Absorver o que você precisa aprender nesse processo. Né? E é isso. Quer falar alguma coisa, Andy? Vai falar o quê? Você já falou tudo, né? É incrível que na primeira live nós falamos sobre passar o processo com Deus. E você está falando quase a mesma coisa, mas de uma forma totalmente diferente. Porque se a gente passa um processo sem um propósito, sem Deus, a gente só está passando e se desgastando. Sim. Então, muitas vezes, nós nos colocamos em processos desnecessários por causa das nossas atitudes, por aquilo que nós escolhemos. Às vezes, Deus não tem aquele processo para você, mas você, mesmo assim, você quer passar aquele processo pela desobediência, como você estava falando. Deus não tinha a expulsão do Éden para Adão e Eva. Só que eles viveram esse processo da expulsão para viver uma vida difícil, porque a vida que Adão e Eva naquela época viveu, eu compreendo que foi difícil o processo, porque tinha tudo na mão. Eles tinham que trabalhar para conseguir o seu alimento. Deus não tinha esse plano para eles, mas Deus permitiu que acontecesse para gerar um aprendizado. Nas nossas vidas não é diferente. A gente passa por situações, mesmo que Deus não tenha isso para você no mesmo caminho. Mas a gente passa para a gente aprender. Porque a gente tem que entender, olha, Deus me direcionou tal situação. Só que eu estou querendo para tal direção.
Aí depois a gente quebra a cara e a gente vai Muda a falar, volta, né? Deus não tá nem aí pra mim. Que não sei o que Deus é esse? Imagina o Jonas, né? Deus manda falar, ó, vai pra Nínive. Deus tinha um propósito para ele e para Nínive. Mas não, ele queria ir para Tarsis. E ele foi para Tarsis. Aí veio a tempestade, tudo acabou no ventre do grande peixe. Ele precisava passar por isso? Não, ele não precisava passar por isso. Sim. Ele não precisava chegar com o transporte de última geração lá em Nínive. Mas foi o projeto que ele quis viver. Foi o processo que ele quis. E quando ele chegou lá, ele entendeu o processo de Deus, o projeto de Deus. E muitas vidas foram alcançadas através dele. Às vezes Deus tem um caminho mais curto para a gente alcançar o que ele tem para nós, só que a gente quer dar uma ajudinha para Deus e acaba complicando. E aí que entra a lei da semeadura, né? Eu vou ler aqui no computador porque é traduzido de Bíblia, é mais fácil de entender. Que tá lá em Provérbios 22, né, 8, a partir do versículo 8, diz assim: quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Ou seja, tudo que a gente fizer, a gente vai colher, né? Se a gente está plantando amor hoje, se a gente está plantando fazer coisas boas ao nosso próximo, lá na frente a gente vai colher, não tenho dúvida. Mas se a gente está plantando hoje desobediência, se a gente está plantando hoje discórdia, se a gente está plantando hoje fofoca, disse-me-disse, plantando mal na vida do nosso próximo, se prepara que a colheita vem. E ela vem, parece que vem o dobrado, né? Parece que vem assim o dobro do que a gente plantou. É incrível isso. Isso é muito real, gente. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. A lei da semeadura, ela é muito real. Não tem como você fugir disso. Então, por muito tempo eu plantei desobediência. Por muito tempo eu plantei tudo de ruim. E eu colhi. E o dobro. Colhi o dobro. Mas que bom que mesmo que a gente tome um rumo diferente na nossa vida, mesmo que a gente desvie a nossa rota, como o Jonas fez, né? Deus, ele tá conosco. Ele vai falar, tá bom, filho, você escolheu esse caminho, tudo bem. Você tem o livre-arbítrio. Você vai passar por ele, mas a consequência vai vir. Você vai ter que enfrentar, não tem pra onde você correr, vai chegar a consequência. Mas lembre-se, eu estou contigo. Eu estou contigo. Clame a mim, respondeste-ei. Anunciaste coisas grandes e que não sabe, né? Então, a gente precisa entender isso. Por mais que a gente tenha tomado rumos diferentes na nossa vida, por mais que a gente tenha errado, Deus não nos condena. Deus não condenou aquela prostituta que foi pega em adultério. Deus não apedrejou ela, Deus era o único que podia apedrejá-la, né? Porque todo mundo ele tinha pecado, ninguém tinha essa autoridade de apedrejá-la, não. Mas Jesus tinha. Jesus podia apedrejá-la porque ele não tinha pecado. Mas ao invés de apedrejá-la e julgá-la pelo seu erro, pelo seu passado, não. Jesus. A gente tá passando um carro aqui de som, gente, não liga, não. E Deus, ele não quis apedrejar. Jesus não quis apedrejá-la, né? Ele preferiu amá-la, perdoá-la. E falou, filha, vai em paz. Então é isso que Deus faz com a gente, né? Eu mesma. Nossa, se Deus fosse me julgar e me descartar, não quero mais você, porque você errou muito. Nossa, eu não estaria aqui hoje, gente. Mas que bom que a misericórdia dele é boa e se renova a cada manhã. Que bom. Graças a Deus por isso. Que ele sempre nos dá uma oportunidade. Sempre tem como a gente voltar atrás. Sempre tem como a gente voltar aos pés do Senhor, pedir perdão, se arrepender e abandonar as práticas, as velhas práticas. E Deus faz tudo novo. Deus, ele faz tudo novo. Se você acha que hoje você não tem pra onde ir, já era o fim pra mim. Eu já fiz muita coisa que é irreversível. Realmente, tem coisas que a gente faz que é irreversível. Não tem como voltar atrás. Por exemplo, eu tenho um filho. Era isso que Deus sonhou pra mim? Não, no momento. Deus, ele me dá um filho quando eu estivesse no tempo dele. Mas eu acelerei o processo, né? Engravidei cedo. É irreversível. Um filho não tem como voltar atrás. Vai voltar atrás e não vou ter mais filho. Não tem como. É uma coisa irreversível. Mas mesmo na nossa desobediência, Deus, ele também pode nos abençoar. Ele pode tornar a maldição em bênção. Essa é a palavra. Ele pode tornar a maldição em bênção. Então, naquele momento, não era pra ter filho nova. Não era isso que Deus queria pra mim. Não era isso que meus pais queriam pra mim. Mas eu fui rebelde, eu fui desobediente. Tive o meu filho, mas mesmo que eu errei,
mesmo que eu desobedeci a Deus, ele me abençoou. Meu filho é uma bênção para mim. Nossa, não tem nenhum palavras para dizer do meu filho. Eu amadureci, eu cresci através dele. Deus usou a vida dele para me moldar, para me ensinar, né? Para eu entender o que é ser mãe. Como Deus, né? A gente não entende Deus, Deus é nosso pai. E eu entendi o que é ser mãe. O sentimento que eu tenho quando ele me desobedece. Deus é uma coisa, Deus ele fica triste quando a gente desobedece. Quando a gente não ouve a voz dele, quando a gente faz totalmente o contrário daquilo que ele nos manda, Deus ele fica triste. Ele fala, poxa, eu quero tentar ajudar meu filho, mas ele escolhe, toma decisões que eu não mandei, toma decisões que vai levar ele para um caminho de dor. Porque muitas vezes a gente parece que a gente gosta de colecionadores, né? A gente gosta de colecionadores, a gente gosta de colecionar frustrações, mas a escolha é nossa. O que você quer colecionar? Ah, eu não quero colecionador mais não. Chega. Chega de dor, chega de frustração. A partir de hoje eu quero colecionar bênçãos, paz, alegria, amor e tudo que Deus tem pra mim, porque são coisas grandes. E pra você também. Deus tem pra nós coisas grandes que a gente não sabe, mas Deus tem. Só que tudo depende das nossas escolhas. Tudo depende do nosso posicionamento, né? O que você quer ser? Uma pessoa abençoada? Então tem que obedecer. Tem que seguir o que Deus manda, o que Deus fala contigo. Entendeu? Tem que ter uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de intimidade. O inimigo ele não consegue tocar naquele que está em Deus. Ele não toca. Agora, se você dá uma brecha, o inimigo está ali, ó, ao nosso derredor, só esperando uma brecha, sequer, uma brechinha pequena para ele entrar e fazer uma bagunça na nossa vida. Entendeu? Então a gente não pode se render a isso. Por mais que você esteja errado, não importa o quão longe você foi, ou o quão longe você está de Deus hoje, mas Deus fala para você que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não tem outro caminho. Você pode voltar. Deus ele está te esperando de braços abertos. Basta você se arrepender e se lançar aos pés dele. Ele te perdoa, ele escreve para você uma nova história. Ele te tira dessa situação que você está vivendo hoje de dor, de sofrimento, de angústia. Talvez você não está enxergando. Olhe para o seu lado, o poço está ali. Com água, água viva, porque Jesus é água viva para nós. Aleluia. Aleluia, isso mesmo. E a gente pensa, né? Ah, a pessoa, às vezes ela pensa, sofisma, essa mentira na mente dela. Eu fiz tanta coisa errada, será que Deus vai me aceitar? Será que Deus ele me ama? Independente da forma que nós estamos, o que nós pensamos e fazemos, Deus ele continua nos amando, porque o plano dele é um plano de amor. Né? Lá em João vai falando sobre a história de Felipe e Natanael. Se não me engano, agora até esqueci, acho que Natanael estava debaixo da figueira. E Felipe chega e fala de Jesus para ele. E quando Jesus chega, ele fala, eu te vi debaixo da figueira. E quando ele responde para Jesus, acredito com um espanto, tipo, né, você viu fazendo o quê debaixo da figueira? Então, independente do que nós estamos fazendo, Jesus ele nos enxerga em todo o tempo. Nós não estamos sozinhos. Às vezes nós passamos processos que parece que, ó, Deus não está me enxergando, Deus não está me vendo. Eu já passei por processos assim, eu tenho certeza que a Alane também já passou por processos assim. E a gente pode até pensar, Deus não está me vendo, Deus não está me enxergando, Deus é uma péssima pessoa, porque Ele está me deixando passar por esse processo. Só que Deus ele está conosco, Ele pode estar em silêncio. Uma frase que o Senhor me deu, quando você por um processo bem complicado, foi que Deus não te esqueceu e não te abandonou. Ele apenas está em silêncio, porque está trabalhando ao seu favor. Isso foi em 2015, se eu não me engano. Então, Deus ele pode estar em silêncio, mas Ele está trabalhando sobre a sua vida. Porque se Ele começar a falar, você talvez não vai nem estar preparado para ouvir o que Deus vai te falar. E você vai atrapalhar o processo, foi o que a Alane estava falando. Às vezes a gente está tão assim, doido da cabeça do processo que a gente está passando, a gente não enxerga Deus trabalhando, a gente não ouve Deus falando, a gente não consegue perceber o que Deus está fazendo. Então a gente entra em situações, em processos, que Deus está conosco, Ele está em silêncio. Porque quer que você tenha confiança plena, que Ele tem todo o poder para mudar uma situação. Então não importa o que você já fez na sua vida, o importante é que Deus ele te ama, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar os processos que você tem passado. E não quer dizer que você estando em Deus, que você não vai colher o que você plantou. Você colhe.
Mas uma questão mais reduzida, com a misericórdia, com a graça de Deus. Mas não é isenção, porque as pessoas falam, fez aqui na terra, não vai pagar aqui na terra, vai pagar no inferno, onde quiser. Não, o que faz aqui na terra, vai pagar aqui na terra. O que a gente fez de bom, a gente paga na terra. O que a gente fez de mal, também a gente vai pagar aqui. Não vai esperar a eternidade para pagar isso, não. Todas as pendências serão pagadas aqui. Para depois, no futuro, na eternidade, a gente poder desfrutar. Né? Quem tiver lá no céu vai desfrutar, e quem tiver lá embaixo também, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Tem um versículo aqui em Salmos 27, capítulo 10, né? Que fala assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Como H, né? Ela abandonou o Ismael, deixou ele lá pra morrer, né? Colocou ele debaixo da árvore e falou: fiquei que eu não quero ver ele morrer. Ou seja, ela abandonou, né? E Deus, ele não nos abandona, né? Por mais que tenhamos tomado rumos diferentes, Deus, ele nunca nos abandonará, gente, nunca. Por mais que estejamos realmente colhendo também tudo aquilo que a gente plantou de ruim, Deus, ele tá conosco. Não, ele não vai nos isentar de não colher. Mas ele estará conosco ali, ó, nos ajudando a passar por este processo de colheita, mas ele estará conosco. Mas vamos colher, não tem pra onde correr. Vamos colher. Porque a palavra dele não muda. E se ele falou, não tem como a gente correr disso. Então é muito importante a gente pensar hoje o que estamos plantando. Porque assim, o que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. Então, vamos pensar em plantar coisas boas, em plantar amor ao nosso próximo, plantar obediência a Deus. Porque tudo isso vamos colher lá na frente, né? É muito forte isso. E não vai fazer que nem a Dilma estocar vento, gente, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Se estoca o vento, depois vem a tempestade, sangue de Jesus tem poder. Né? E você falando aqui, eu vou dedurar minha mãe. Minha mãe chegou aqui, ela passou aqui atrás da câmera e eu aqui, ó, tentando manter a pose aqui, não é sério. E ela me fazendo eu rir. Porque ela fica rindo, porque a ring light, pra quem usa óculos, é só o sangue de Jesus tem poder. Aí fica essas rodelas aqui, e ela não usa pra lá e ficou rindo na minha cara. Aí hoje ela passou aqui rindo, e eu comecei a querer rir, porque, olha, só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder, tá vendo? Olha o processo que a gente passa pra fazer uma live. Tudo é um processo. Tudo é um processo. E até engraçado, falando sobre processos, eu compartilhei com você que eu tava sobre um processo, né? Eu escolhi tirar umas férias, eu posso dizer assim. E eu tô um pouco afastado das minhas atividades na igreja. E tem gente que tá pensando que eu tô saindo da força, gente. Misericórdia. Eu não estou saindo da força para viver, gente. Não, eu deixar isso claro em nome de Jesus. Mas esses processos que a gente precisa passar também. Né, para a gente poder deixar Deus direcionar. Porque como a gente está muito agitado, fazendo tantas coisas, como eu disse na última live, estar fazendo o reino é muito bom. É muito bom. É gratificante você saber que Deus está te usando para alcançar vidas. Só que também você precisa entender que existem momentos que você precisa dar uma parada. Para você respirar e ouvir Deus falar com você. Para Deus te direcionar. E durante esses dias, Deus tem falado muito comigo. Visitei outras igrejas. Deus tem falado muito comigo. Desde o mês passado, Deus está falando sobre mudança de rota. Que é o vídeo que eu vou gravar esse final de semana, para postar na quarta-feira no meu canal do YouTube. Deus muitas vezes nos tira de situações, nos tira de certos lugares, para a gente poder viver o plano que é perfeito dele sobre nós. Abraão estava dentro da sua parentela, estava dentro da sua família, ali no conforto. Só que Deus preferiu tirar ele para viver um plano extraordinário. E muitas vezes nós ficamos presos a processos, a lugares, pessoas, e nós precisamos fluir para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então que essa live sirva para você entender o seguinte: o processo é necessário. Obedeça à voz de Deus. Deixa Ele te direcionar para o plano perfeito dele sobre a tua vida. Às vezes a gente vai desobedecer, acontece. Porque todo filho é rebelde. E Deus fala, faz isso, a gente não quer, e depois a gente quebra a cara. Mas Deus não quer que você quebre a cara. Mas através do nosso erro a gente aprende. A gente aprende mais do nosso erro do que fazendo tudo certinho. Então, mas não queira sofrer, não queira colecionar dores, como a Alane falou.
Não queira passar por processo de dor. Não queira passar por processo que vai gerar uma marca, uma cicatriz mais pra frente. Queira viver o que Deus tem para sua vida. Mas se acontecer a dor, se acontecer a desobediência, entenda, opa, eu errei nisso. Preciso voltar, me consertar para viver o plano perfeito de Deus. Isso é muito real, cara. Muito real mesmo. Porque eu vivi muito isso, né? Eu vivi muito isso, de só colher coisas ruins que eu tinha feito, tava colhendo, era dor atrás de dor. Acabava de passar um processo, ufa. Aí vinha outro. Falava, Deus, por que isso comigo? Aí ele falava pra mim, calma, filha, isso é um processo. É um processo que você precisa passar. Pra mim te moldar, pra mim te ensinar, né? Tem aquela música que fala assim, Deus está te ensinando a ser forte. Em tudo aquilo que é mal, vem pra morte. É pra você crescer. Ou seja, a gente passa pelo processo para ele nos ensinar a ser forte, pra gente crescer em Deus. Gente, hoje eu tô tão feliz. Tô tão feliz depois que eu tomei posição diante de Deus. Tantas coisas estão acontecendo na minha vida que eu falo pra Deus, eu não mereço, Senhor. Eu não sou merecedora. Mas Deus, ele fala. E a palavra dele é real, né? Que aquele que obedece vai colher coisas boas nessa terra, né? E Deus, ele tem me usado. Tipo assim, a gente acha que vai falar, Deus, eu quero que o Senhor me use, mas desse jeito, igual fulano, igual o Senhor usa fulano. Não, Deus, ele usa cada um da sua forma. Cada um com seu jeitinho ali. E Deus, ele tem me usado, eu tenho reparado isso. Deus, ele tem começado a me usar. Aí eu falo, ai meu Deus, mas acho que não. Tipo, ai meu Deus, mas não é assim. Tipo, eu queria que o Senhor me usasse dessa forma, mas não. Ele me usa do jeito que eu sou. Do meu jeitinho. E ele fala. E ele nos usa pra falar com as pessoas. E muitas das vezes, talvez a gente nem fale de Deus pra alguém, né? Talvez a gente nem fale pra alguém sobre Jesus, sobre amor e tal. Mas só a nossa vida. Só o nosso viver, né? Só a nossa conduta. As pessoas já veem Deus na gente. Muitas vezes a gente não precisa nem falar, mas a gente já mostra Deus em nós, através das nossas atitudes. E como diz a Bíblia, temos que nos parecer com Cristo. Temos que andar como Cristo andou nessa terra. Temos que nos parecer com Ele. E como? Através das nossas atitudes. Tipo, muitas pessoas falam assim, ah, mas isso é pecado, ah, mas isso é errado. Vamos seguir o que a Bíblia está dizendo. Vamos seguir o que a Bíblia está dizendo. Por muito tempo, não sei nem por que eu tô falando isso, né? Não sei, mas talvez Deus vai falar com alguém. Por muito tempo eu vivi debaixo de uma religiosidade. Muito tempo, né? Como eu falei, desde a minha infância, eu cresci no lar evangélico e eu vivi debaixo de uma religiosidade. E isso me prendia muito. Porque, não pode isso porque é pecado. Pode isso porque é pecado. Pode usar um porque é pecado. Pode fazer isso porque é pecado. E isso nos trava. Tem pessoas que querem muito ser usadas por Deus, mas talvez isso trava ela. Porque talvez o lugar que ela está, o lugar que ela congrega, não pode fazer isso. Pode fazer aquilo. Não, Deus é tão simples, gente. Olha no espelho, você olha no espelho e fala, Deus, o Senhor está se agradando das minhas vestes? O Senhor está se agradando do meu visual? Deus, ele vai falar. Eu não sei por que eu tô falando isso, não tem nem nada a ver, gente. Mas Deus, ele me colocou na minha mente para falar. Então, assim, não vamos nos prender a essas coisas. Vamos nos prender em Deus. Em fazer o que Deus quer que façamos. Independente, não vamos olhar para ninguém. Vamos olhar só para Jesus. O ser humano, ele é falho. Muitas pessoas não querem ir para a igreja, não querem Jesus. Por quê? Para me ser crente igual fulano, eu não quero. Para me ser crente igual ciclano, eu não quero. Gente, todo mundo erra. O ser humano, ele é falho. Então, não temos que olhar para fulano, não temos que olhar para ciclano, não temos que nos espelhar em pessoas. Porque pessoas vão nos magoar, pessoas vão nos ferir. Temos que olhar para Jesus. Ele é o único que não nos abandona, ele é o único que não nos magoa. Ele é o único, então temos que nos espelhar nele. Se ele fala para você hoje, prossiga, vá em frente, você precisa ir. E não olhe para as pessoas, não liga para o que vão dizer. Não liga para o que vão dizer. Se eu fosse dar ouvido às pessoas, nossa, mas essa igreja é muito longe, você é doida. Tem tanta igreja perto que você vai para lá. Se eu fosse dar ouvidos, eu não estaria aqui hoje. Então não dê ouvidos às pessoas. Dê ouvidos a Deus. Como eu falei, ele não vai falar com você de uma forma, nossa, extraordinária. Não. Ele vai falar contigo da forma simples. Da forma simples que ele fala, porque cada um ele fala de forma diferente. Com cada pessoa ele tem a sua forma de falar. Então, aprenda qual é a forma que Deus fala contigo. Aprenda e dê ouvido à voz dele. Se ele fala pra você ir, vai. Se ele fala pra você ficar, fique. Se ele fala pra você esperar o tempo, pare um pouco, espere agora que é o momento de eu falar contigo. Espere. Porque tudo Deus tem um propósito em nossas vidas. Nada é em vão. E talvez hoje, o processo que estão
estamos passando, não estamos entendendo. Nós estamos totalmente perdidos. Não estou entendendo nada do que está acontecendo. Mas lá na frente, quando passarmos por esse processo e fomos aprovados por Deus, a gente vai olhar para trás e falar, poxa, hoje eu entendo, porque eu passei por isso. Hoje eu consigo entender, porque Deus permitiu que eu passasse por esse processo para aprender. E você ser uma pessoa melhor. E cada dia buscar melhorar. Porque a melhoria é em constante busca, né? Todos os dias temos algo para melhorar. Nunca será perfeito. Perfeito só Deus. Só Deus. Mas todo dia é um processo para aprendermos e para estar mais perto de Deus, para que possamos alcançar a nossa vitória, em nome de Jesus. E é isso mesmo. E quando a gente estiver perfeito, o Senhor chama a nossa ceia e a gente vai embora. Porque a pessoa que é perfeita vai fazer o quê aqui? Não vai ter mais nada. Aí, quando a pessoa vai alcançar a perfeição, é porque ela já cumpriu tudo que ela tem que cumprir e a mentalidade dela está 100% no que Deus tem para a vida dela. E o engano que muitas pessoas têm, estava comentando no começo, ele viu uma pastora, a pastora Havana, que eu amo demais, e ela sempre fala, né? Às vezes a gente quer a unção que a pessoa tem, a gente quer a autoridade que a pessoa tem, só que a gente não entende que ela passou por um processo para chegar até ali. E às vezes a gente não quer passar aquele processo, mas a gente quer viver o que a pessoa vive. A unção que ela tem, a autoridade que ela tem, o dom que ela tem, só que a pessoa não quer passar o processo. E roupa, a questão da roupa, você está falando questão de roupa, de muitas coisas, né? Brincos, das coisas. É uma coisa muito real que acontecendo no mundo de hoje nós vivemos. Infelizmente acontece isso, mas as pessoas são barradas nisso. Porque roupa, claro que o crente tem que saber se vestir em nome de Jesus, né? Mas também a roupa, ela não é questão de salvação. E nem uma questão, é a nível espiritual, nível Harvard, pessoa cheia de Deus, né, sai até o pé, paletó e gravata. Não. Deus usa quem Ele quer. Pode ser uma criança, pode ser um morador de rua, você está passando na rua, Deus usa o morador de rua para falar com você. Então Deus ele usa quem Ele quer. Quem está disponível para ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele está mandando. Então a gente se prende nisso, a gente quer entrar no padrão que as pessoas escolhem ser perfeitos, do que entrar no padrão que Deus tem para nossas vidas. No domingo, eu estava na igreja do meu pai, e o pastor fez uma pergunta, né? Qual a imagem você tem de um profeta? Aí ele falou, obviamente, você vai pensar que é aquele irmão de terno, com a Bíblia na mão, ou a irmã do coque, né? A irmã do coque é a melhor de todas. Só que Deus diz quem Ele quer. Nós temos esse preconceito. Nós criamos esse preconceito de falar fulano é profeta de Deus. Se tiver de bermuda, não é profeta de Deus, não. De calça, mulher de calça, não é profeta, não. Aí a gente cria isso, porque de muitas gerações estão vindo isso. Mas nós precisamos quebrar esse tabu, quebrar esse paradigma, porque muitas vezes impede de muitas pessoas avançarem. A pessoa fala, nossa, eu não gosto de usar saia, minha perna é feia. Tem mulheres que acham a perna feia e não vão usar saia. Então, cria esse bloqueio, não deixa Deus usar ela naquela proporção. Minha mãe fazendo graça ali de novo. Fazer essa proporção, por quê? Fica nisso, presa nisso. E Deus não tem prisão para nós. Nós somos livres em Cristo. Lá em Romanos 8, se não me engano, fala que nós somos livres. Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Jesus não vai te condenar porque você está usando um brinco, está usando uma maquiagem. A questão da tatuagem é uma coisa muito revolucionária também. Mas isso não quer dizer que você vai ser salvo ou não vai ser salvo. Gente, nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo falar, você pode fazer isso, você vai poder fazer. Se o Espírito Santo te incomodar, se sentir no fundinho que não é legal, não faça em nome de Jesus. Porque o maior erro nosso é ser negligentes à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala conosco lá dentro. Fala, não tá legal. Quando você sente aquele desconforto, pode saber que uma coisa não tá legal. E a gente querendo ou não, a gente insiste. Porque ser humano, brasileiro é uma coisa terrível. Não desiste. Vai até o fim. Então a gente é teimoso nisso. Só que a gente tem que quebrar essa teimosia e entender que a nossa vida não vai ser direcionada por nós, mas pelo plano perfeito de Deus. Deus quer direcionar nossas vidas, nossas emoções, quer direcionar tudo em nós, para que nós possamos viver o que Ele tem para nossas vidas. E é plano bom, não é um plano de guerra, não é um plano de destruição, não é um plano de luto. De luto existe o luto, mas com Jesus a gente consegue vencer o luto. Eu passei por um luto, eu passei por um processo de luto.
Eu costumo dizer que o meu processo foi mais rápido. A diferença de mim e minha mãe é que o meu processo foi mais rápido. Minha mãe sentiu mais a perda da mãe dela, que é a minha avó. E eu já pude viver um processo mais rápido. Só que cada um tem o seu processo, a gente precisa respeitar isso. Não é porque a gente passou um processo rápido que a pessoa vai passar um processo rápido. Às vezes a gente quer que a pessoa, é frescura. Passa logo, levanta a cabeça. A gente tem que dar um ânimo. Né? Que tem pessoa que gosta de ficar prostrada, a pessoa assim. Não, Jesus não tem isso para nós. Ele quer que você reaja, mesmo num processo mais difícil da sua vida. Ele quer que você reaja, não fica lá. Pelo amor de Deus. Aí que o inimigo aí faz a festa, porque você tá lá, ó. Pelo amor de Deus, Prostrado. gente. Prostrado, ó. Ai, minha vida é ruim. Oh, meu Deus. Não, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Levanta A gente idolatra nossas dores, né? É bem isso, a gente fica lá, curtindo a dor. Em vez de curtir um louvor, a ministração, a palavra, ver uma série na Netflix, eu vou lá. Pelo amor de Deus, gente. Vamos quebrar isso em nome de Jesus. Nós estamos vivendo uma geração que é não fraca da palavra. Que não busca. Eu tenho uma ministração uma vez lá na Força, numa campanha de 12 dias. A geração é instantânea, que quer coisa de 3 minutos, igual miojo. Colocou lá na água, ferveu a água, colocou o pozinho, tá pronto. Ou a geração Netflix, que é mais rápida. Não. Deus quer uma geração de revolucionários. Uma geração de extraordinários para viver o que Ele tem para nossas vidas. Muitos hoje querem a bênção, né? Muitos vai buscar a bênção. Quer a bênção, quer a bênção, quer a bênção. Aí eles olham para nós e falam, você tá preparado para receber? Porque o que eu tenho para você é grande. Você vai ter base para suportar? Então, por isso que Deus nos entrega. A nossa bênção já está pronta, gente. Já está preparada. Deus não está preparando. Ó, Deus trabalhando. Não, já está ali, ó, prontinho, esperando. Deus está nos moldando. Nos preparando para receber. O que já está pronto. É nós que não estamos preparados. Não é a nossa bênção que não está preparada ainda. Somos nós que não estamos preparados. E a gente quer assim, ó, vou orar hoje. Pronto, Deus já me deu minha bênção. Não, gente, até para receber a nossa bênção é um processo. Tudo é um processo. Tudo, tudo. Até pra gente receber, talvez, sei lá, todo mundo tem um sonho, talvez eu tenha um sonho da casa própria. Deus já tem preparado para nós. Mas temos que passar pelo processo. Talvez o processo de não ter uma casa, de morar de aluguel para saber, para dar valor. Quando lá na frente você tiver a sua casa, você dá valor. O que é não ter uma casa? O que é pagar um aluguel? Então tudo é um processo. Deus não vai nos entregar a bênção se a gente souber. É igual a cura do paralítico. Né? Ele ficava lá no tanque esperando as águas sanitárias para ele ser curado. E quando Deus foi e curou ele, Deus falou, leve sua cama, para você não se esquecer de onde eu te tirei. Para você não se esquecer o que eu fiz na sua vida. Para você não humilhar o seu irmão quando você estiver lá no alto. Por isso que Deus não entrega a bênção pra gente, porque a gente não estamos preparados. Porque a gente pode querer entregar a nossa bênção na cara do nosso irmão. Olha, eu consegui. Olha, Deus fez na minha vida. Não, tudo tem que ser para a glória e para o nome do Senhor. Nada sobre nós, não é nada sobre mim. É tudo sobre Ele. O que Ele fizer na minha vida é para glorificar o nome dEle. Então, por isso que Ele não faz as nossas vidas. Porque talvez a gente vai usar a nossa bênção para humilhar o nosso próximo. Para esfregar na cara daquele que nos humilhou. Por isso que Deus nos entrega, que a gente precisa aprender. Deus está nos ensinando. É um processo, Deus está nos ensinando para a gente aprender e amadurecer e entender que não é sobre nós, é tudo sobre Ele. E aí, quando estivermos preparados, quando estivermos entendendo Deus quer conosco, Ele vai nos entregar a bênção. E aí, a nossa bênção não vai ser só para nós. Não vai impactar só nossas vidas, vai impactar quem estiver ao nosso redor. Porque a nossa bênção não é só para nós. Deus não é egoísta não, tá, gente? De entregar a sua bênção, sua porçãozinha só para você. Não. A nossa bênção é para abençoar quem está ao nosso redor. Abençoar o nosso próximo também. Aleluia. Teve 2 comentários que me chamou a atenção aqui. Então, primeiro que a G, que é mais conhecido como Nica na Força, ela mandou assim, as pessoas querem o resultado, mas não querem pagar o preço. Sim. É uma geração que não quer tudo. Aí acho que foi Andressa o nome. Quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. É a realidade da sociedade de hoje. Quer viver o que Deus tem, mas não quer viver para Deus. Não quer viver a vida que Deus tem para a vida deles. Eu conheço muita gente assim, misericórdia. Quando precisa, corre para a igreja. Aí não precisa mais, sai da igreja.
Aí aperta a situação, volta pra igreja. E vai que ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Deus não quer isso para você. Ele abençoa pela misericórdia. Mas chega uma hora que ele aperta ainda mais para você entender que você precisa ter um relacionamento com ele. Você não quer ter, você não pode ter um relacionamento de troca com Deus. Você precisa ter um relacionamento diário com ele. Para que você possa viver tudo aquilo que ele tem para sua vida. Deixa eu dar um alô ao povo que está aqui, que eu não sei nem quem está aqui, mas eu vou falando os nomes aqui, em nome de Jesus. Minha mãe está aqui na live, glória a Deus. Tamires, gente, Tamires tem um testemunho maravilhoso de um processo que ela passou, incrível. Lu Andreotti, sempre por aqui. André Fernandes, a Nica, a Wanda, cantora, aleluia. Lucas também tá aqui. E a Amanda. Deus abençoe, gente, para acompanhar a gente aqui nessa live, graças a Deus. Lani, quais são as considerações finais para essa live? Em nome de Jesus. Bom, queria agradecer mesmo a participação, né? Eu vou dizer que eu tava muito nervosa, gente. Já tem uma semana que eu tô ensaiando, que eu tô preparando essa palavra. Foi apenas uma reflexão, né? Porque, como eu falei, eu não sou pregadora. Só trouxe apenas uma reflexão. E eu tava muito nervosa, gente. Mas você acredita que agora que eu tô parando pra pensar que eu tava suando antes da pregação, e tá frio hoje, né? Tava muito frio aqui em São Paulo. E eu tava suando, pra mim, eu tava nervosa, tava frio na barriga. E agora eu tô tranquila, acredita? Você, ai, Deus é muito bom. Falar de Deus é algo tão bom, né? Ainda mais falar o que Deus fez na nossa vida. Porque sempre temos algo, porque Deus sempre fez algo por nós. Sempre tem algo para contar que Deus realizou na nossa vida. E é só agradecer mesmo pela oportunidade, pelo convite, estar aqui falando de Deus, né? E é isso, não podemos parar, não podemos nos prostrar perante as dificuldades no processo e venhamos aprender com o processo que estamos passando e que Deus nos dará a vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu que agradeço ter aceito esse convite para compartilhar aí sobre processos. E quando eu comecei a pensar na live do mês, quando eu abri o Instagram, já vi o seu nome na lista do direct, eu falei, Alane. Na hora, eu falei, Deus, me direciona quem precisa fazer essa live comigo. E eu falei, Alane. Assim que eu abri o Instagram, eu vi Lane, eu falei, Alane, já chamei você. Também teve o Bibi, que era da Renascer em Cristo. E eu falei, pessoas assim para compartilhar sobre o processo. Porque é bom fazer live, você falar, tudo mas é bom colocar outras pessoas para compartilhar sobre processos. Para as pessoas poderem entender que não são. Isso, ninguém está sozinho no processo. Todo mundo tem um processo. Uns é um processo maior, outros processo é menor. Mas a gente sempre está passando por um processo, isso é muito incrível. Deixa eu ver quem mandou mais alguma coisa por aqui. A Tamires. Ai, gente, que palavras lindas. Abençoe, Tamires. A Wanda. Uma bênção, amor. Deixa Deus, Jesus te usar. Sua vida, sua história vai ajudar muitas pessoas. Isso mesmo, mano. Receba em nome de Jesus. Amém. Eu queria mandar um beijo pra Mandinha, que tá na live. Mandinha, um beijo pra você. A Mandinha me acompanhou um tempo, né? Ela é do ministério que eu congregava. Eu amo muito a vida dela. Mandinha, obrigada. Tá bom por estar aqui. Isso é muito importante pra mim, tá? Amém, aleluia. Então, faça oração pra gente finalizar essa live. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos, feche os seus olhos onde vocês estão e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por este momento na tua presença, Pai. Por este momento, Pai, onde estamos compartilhando, Pai, falando sobre processos, Senhor Jesus. Onde estamos compartilhando, Pai, aquilo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado pela sua misericórdia, Senhor, e pela sua fidelidade, Pai. Venha, Senhor, nos ensinar, Pai, em cada processo, Pai. Que possamos estar, Pai, com os corações abertos para aprender, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Senhor Jesus. Tira, Pai, toda a vinda dos nossos olhos, Senhor. Abra os nossos ouvidos, Deus, para que possamos ouvir a tua voz. Para que possamos, Senhor, estar sensíveis, Pai, a ouvir a tua voz, Jesus. Venha nos ensinar, venha trabalhar nas nossas vidas, Senhor Jesus. Venha nos moldar, Pai, para sermos, Senhor, aquilo que a Bíblia diz que somos, Jesus. Porque o teu amor é real, Jesus. E o Senhor, Pai, continua trabalhando, Pai, na vida de cada pessoa que está aqui assistindo, Pai. Cada pessoa que acompanhou, Jesus. Toma conta, Senhor. Toca, Pai, na vida de cada uma, Senhor. Toca na família, Senhor. Provê, Pai, tudo aquilo que eles estão precisando, Senhor. E entrega, Senhor, uma resposta, Pai, que os seus filhos estão buscando em Ti, Senhor. Que eu possa falar com eles, Pai, ainda essa semana, Senhor. Dá a resposta, Pai, a resposta que eles estão procurando. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, aleluia. Amém.
Gente, então, que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui ao vivo com a gente ainda, todos que passaram, todos que vão assistir posteriormente aqui no GTV, lá no YouTube, que essa palavra pode ter alcançado vocês de uma forma especial em nome de Jesus. Semana que vem tem vídeo novo no canal do YouTube em nome de Jesus, mudança de rota. Setembro vai ser um mês muito especial, para quem já me acompanha de mais próximo, sabe que dia 7 de setembro temos um Tarde de Adoração. Vou falar posteriormente aqui no meu Instagram sobre isso. E a Alane tem presença confirmadíssima. Em nome de Jesus, esse dia é especial. Em nome de Jesus. Vai ser bem, Então, vai ser benção em nome de Jesus, né? Adorar é muito bom. Ainda mais a um Deus que faz muitas coisas sobre nossas vidas, né? Então, gente, que Deus abençoe. Lani, muito obrigado por ter sido esse convite mais uma vez. Que Deus te abençoe. Manda um abração pro Miguel em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe Beijo, todos gente. vocês. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser.